Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Rai Fernandes. Hoje eu quero te fazer refletir um pouquinho comigo sobre um assunto polêmico. Mas calma que eu não quero expor a minha opinião aqui, somente apresentar alguns dados para ti sobre um assunto que pode ser interessante. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer é se você tem sentido que o seu foco está um pouco prejudicado pós-pandemia. Se você tem se sentido meio confuso, parece que tem muitas informações, prestando atenção em muita coisa, mas no final não presta atenção em nada. E aí você tem um impacto na sua produtividade, no seu foco, na sua procrastinação e assim por diante. Me responde essa. Eu posso até adivinhar a sua resposta. Muito provavelmente você tem se sentido assim. E não é minha opinião não, são somente as pesquisas que falam que você só consegue prestar atenção profundamente em algo por apenas 48 segundos se você está trabalhando do seu computador. Então vamos lá agora para o conteúdo de uma vez. Existe um termo em inglês chamado overthinking. Pela tradução, é pensar demais, pensar em demasiado, ou seja, é como se fosse uma overdose de pensamentos. Se nossas mentes estivessem num estado sempre hiperestimulado, sabe? E isso tem várias causas. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre duas delas. A primeira causa que eu quero discutir aqui é o fato de você que está trabalhando hoje home office, com várias reuniões ao mesmo tempo. Tem um estudo da Microsoft deste ano super recente que ela utiliza alguns voluntários com equipamentos de eletroencefalograma, os chamados eletrodos, para monitorar as ondas cerebrais dessas pessoas. Eles foram divididos em dois grupos. Um grupo tinha reuniões ao longo do dia todo, sem nenhum tipo de intervalo. E o segundo grupo tinha reuniões a cada 45 minutos e 15 minutos de intervalo, onde eles não podiam ter nenhum tipo de estresse ou atividade cerebral. Então, a única atividade que eles podiam fazer, no caso da pesquisa, era meditação. E olha o que interessante que essa pesquisa revelou. O grupo que tinha reuniões sem nenhum tipo de intervalo apresentava ao longo do dia um aumento das ondas beta, que representavam nada mais nada menos do que o estresse. E o grupo 2, que tinha intervalos de 15 minutos para meditação, a pesquisa revelou que ao longo do dia essas ondas ficavam menos intensas nessas pessoas. A conclusão dessa pesquisa foi basicamente a comprovação que nós precisamos de intervalos para que as nossas mentes não fiquem sobrecarregadas com tantas informações, principalmente ao longo do dia todo. Se você está nesse caso, tente pelo menos ter alguns intervalos entre as suas reuniões. E agora vamos para o segundo caso e o principal deles, que vem sendo muito discutido. É o caso das redes sociais, das mídias, que dá uma atenção fragmentada. E o que acontece com o nosso cérebro? Uma vez que a gente está focado em algo, em alguma atividade, é como se o nosso cérebro pedisse informações mais leves e faz você querer consultar algumas redes sociais. Olha que interessante, tem um viés que pouca gente conhece que se chama viés da novidade. O que isso significa? Como se o nosso cérebro procurasse informações mais leves que produzem microdoses de dopamina. E aí o que acontece? O seu cérebro acaba pedindo mais e mais microdoses dessa, fazendo você viciar nessas informações. Tem uma pesquisa do ano passado de uma empresa que se chama App Annie. É um dos principais barômetros de controle de aplicativos na internet. Esse relatório informou que o ano passado, a média dos brasileiros de tempo de tela no celular foi 4,8 horas. Você tem noção o que é isso? Se não tem, eu vou te mostrar um pouquinho nesse vídeo. O Brasil é o segundo país que mais tem tempo de tela do mundo, atrás apenas da Indonésia. Quando acabar esse vídeo, eu quero que você vá no seu celular e consulte o tempo de tela médio que você tem, porque você vai precisar disso para fazer algumas contas comigo depois. Se você tem um iPhone, as instruções já vão aparecer aqui. Se você tem um Android, o passo a passo vai estar aqui na descrição, tá bom? Mas vamos lá. Eu venho aqui em configurações, meu celular está em inglês, mas é super fácil de entender, e eu desço até Screen Time ou tempo de tela. E olha isso, ele vai demorar um pouquinho para carregar, e a minha média diária hoje foi de 5,18, 5 horas e 18 minutos. É muita coisa. Mas eu trabalho com isso. Agora, e você? Que trabalha ou não?
Qual é o seu tempo de tela? Eu quero fazer uma conta contigo usando valores hoje médios. Por exemplo, salário mínimo, quantidade de horas médias trabalhadas na semana. Mas depois que você consultar a sua hora e depois do vídeo, eu quero que você faça essa sua conta, tá bom? Então vamos lá para a conta. Se eu tenho uma média diária de 4,8 horas de tempo de tela por dia, isso na semana significam 33,6 horas na semana, certo? O que quer dizer 1 dia e meio no celular. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa análise. Vamos supor que uma pessoa trabalhe 44 horas semanais, de acordo com a lei trabalhista do CLT. Isso significa 176 horas trabalhadas no mês. Vamos utilizar também o salário mínimo, R$ 1.100 atualizado. O que quer dizer que uma pessoa ganha, em média, R$ 6,25 por hora. Se uma pessoa fica em média 4,8 horas no celular por dia, se eu multiplico isso por 4 semanas, a gente tem 134,4 horas de tempo de tela por mês. Isso significa, gente, 3 semanas de trabalho. Se eu multiplico 134,4 horas vezes o valor que essa pessoa ganha trabalhando por hora, eu tenho um total de R$ 840. O que isso significa? Quase o valor que ela ganha no mês trabalhado. O que eu quero trazer essa reflexão é, independentemente de custos financeiros que eu trago aqui nessa conta, essa pessoa ela poderia estar criando um novo negócio, ou trabalhando em outro emprego, ou até mesmo adquirindo um conhecimento que no futuro isso pudesse trazer um retorno em valor monetário. Beleza? Ficou bom? Show! Então faça essa conta depois desse vídeo para saber o quanto você pode estar perdendo somente no celular. Ainda sobre isso, eu quero trazer aqui uma pessoa que é referência mundial no assunto de produtividade. Ele chama Chris Bailey, é o autor de vários livros, inclusive o Hiperfoco. O que ele fala? Ao longo do seu dia, ele sentia que ficava muito no celular, tanto no período da noite, quanto logo ao acordar e assim o dia inteiro. O que ele fez? Ele se desafiou a ficar 30 minutos por dia no celular, e apenas isso, incluindo ligação para a família, podcasts e redes sociais. O que ele notou depois de 30 dias de experiência? Várias e várias mudanças, principalmente na capacidade de focar, então ele conseguia mais rapidamente ter um foco profundo nas coisas que ele fazia, até porque tem uma pesquisa, gente, que fala que depois que a gente desfoca de algo, a gente demora 23 minutos para retornar com um foco profundo naquilo. E além disso, o Chris notou uma capacidade da mente dele de não buscar essas distrações que eu comentei no início ao longo do seu dia. Então ele conseguia ser bem mais produtivo ao longo do seu dia e mais focado. Ele também comentou um ponto super importante que eu acho que você pode se identificar em alguns momentos. Ele falou que ele teve, obviamente, mais tempo para vaguear. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo do meu caso. Quando eu tomo banho ou quando principalmente eu lavo louça, são os momentos que eu mais tenho insights sobre a minha vida. Por quê? Eu tenho tempo de pensar no meu passado, no meu presente, mas principalmente no meu futuro, planejar o meu dia, o meu mês. E isso faz com que o meu estado hiperestimulado que eu comentei no início acalmasse, fazendo com que eu tenha mais tempo para vaguear. Isso com certeza acontece com você também, só que agora em menor quantidade por conta do nosso consumo de redes sociais. O vídeo ainda não acabou, mas eu quero que você curta aqui embaixo já nesse vídeo, porque eu já trouxe muita informação para você que talvez você possa refletir aí um pouquinho no seu dia a dia. E também comente aqui o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Se você depois desse vídeo tá decidido diminuir o seu tempo de tela, agora é a vez das dicas que eu posso te dar. Tá ficando bom? A primeira dica e mais fácil delas é que o seu celular ele já te dá algumas ferramentas para não te deixar ficar tanto tempo nele. Aqui mesmo no seu celular você consegue ter algumas estratégias para diminuir o seu tempo de tela. Vamos lá que eu vou te mostrar no meu caso. Na mesma tela, você tem algumas estratégias que o seu celular dá. Por exemplo, você tem como agendar um tempo que você deseja ficar
e ele te avisa quando esse tempo estourar. E você também tem a possibilidade de colocar tempos limites para aplicativos. Isso super ajuda quando você quer diminuir esse tempo, principalmente das suas redes sociais. Se você quer pegar mais leve com você mesmo e não colocar tanto essas regras mais rígidas, eu tenho só 2 dicas para te dar. Por que você não tenta ficar 30 minutos antes de dormir e 30 minutos depois de acordar sem ter contato com o seu celular? Só para o seu despertador, é claro. Mas tente fazer isso, porque tem algo que se chama higiene do sono. Depois eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Mas o tempo de tela impacta diretamente na qualidade do seu sono. Somente esses 30 minutos que você não tem contato com o celular já pode aumentar em muito a qualidade do seu sono. E depois, ao acordar, você tem tempo de pensar, refletir sobre o seu dia, até ter contato com seus e-mails e notícias do dia. Então é isso, pessoal. Curtam esse vídeo se você gostou, consulte o seu tempo de tela, façam essas contas e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!